a todos e a todas. O SESC-CE, através do projeto Tudo em Casa FEComércio, apresenta para vocês agora recortes do espetáculo de teatro dança Eu Tu, que na sua formação original tem a direção do querido Alisson Amâncio, a luz de Luiz Renato, figurino Sara Lacerda, texto meu e Alisson e operadora de som e luz Fernanda Jaime. Eu vou apresentar, pessoal, agora recortes de cena para vocês. Ao final a gente vai estar conversando um pouco sobre o processo de montagem e também das cenas que foram apresentadas com o momento atual. Tá tudo ok? O vídeo? Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Uma ótima live, um ótimo espetáculo. Restabelecer, refazer, reanimar, recomeçar! Começar é difícil. Começar um novo projeto, uma mudança de cidade, começar um relacionamento, começar uma faculdade, começar um espetáculo. Na vida, às vezes nós não começamos e vamos deixando que ela por si só tome o caminho certo. Alto risco. E finalmente, quando resolvemos começar, é preciso entender que muitas das vezes seremos encorajados a recomeçar. Ouvi certa vez Bob Lester falar que na vida nós recomeçamos no mínimo umas 3 vezes, do nada, do zero. Ah, que alívio a escutar aquilo. Mas ao mesmo tempo, perceber que os ciclos eram inerentes ao ser humano foi desafiador. Bob Lester nasceu na cidade do Rio de Janeiro,
e foi o principal bailarino de Carmen Miranda. O seu primeiro recomeço foi glorioso. Ainda muito jovem, se mudou com ela para os Estados Unidos. Um recomeço de fama, glória, glamour, realização profissional. Mesmo com o falecimento de Carmen, ele continuou fazendo sucesso em terras estrangeiras. E ali a vida seguia. Casou, teve filhos. Na terceira idade, talvez, alguns de nós acham que já não existe grandes possibilidades ou recomeços, mas talvez seja exatamente neste momento que passamos por grandes ciclos, sejam eles positivos ou negativos, mas sempre buscando a superação. E não foi diferente com o nosso bailarino, que já na sua terceira idade perdeu em um acidente de carro aqui no Brasil a sua mulher e os seus filhos. Um recomeço bem diferente daquele da sua juventude. Um recomeço de dor, tristeza e regresso. Bob Lester, triste e deprimido, perde tudo e resolve voltar a morar no Brasil. Mas ele não desistiu. Ele não abandonou a sua arte. E mesmo sem fama, continuou dançando. Era possível ver Bob Lester se apresentando nos calçadões de Copacabana. Ele morreu aos 102 anos de idade. Casar, ter filhos, perder todos em um acidente de carro e recomeçar. Investir anos em um emprego, ser demitido, começar outra faculdade e recomeçar. Passar naquela tão sonhada entrevista de intercâmbio, mudar de país e recomeçar. Se separar aos 45 anos de idade, voltar a morar na casa dos pais e recomeçar. Perder 40 quilos e recomeçar. Amar, recomeçar. Denunciar, recomeçar. Ir, recomeçar. Dizer sim, recomeçar. Dizer não, recomeçar. Voltar para sua terra natal e recomeçar. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Marx Yuri. Separadamente, Marx e Yuri. Yuri foi o nome russo que minha mãe viu no livro, referente a Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a ir à Lua. E Marx foi a sugestão de uma vizinha amiga nossa, que nas suas aulas de história gostava muito de um tal de Karl Marx. Então, em 1982, a minha mãe me batiza com esse nome composto. O nome que é um, mas que na verdade são dois. Mal e bem, mal e bom, guerra e paz, amor e sexo, preto e branco, humildade e saliência, Marx e Yuri. Sinto essa vibração no meu nome, como que se em mim existisse um que é luz e outro que é escuridão. Marx, o nome tradicional americano, Yuri, o nome tradicional russo, uma verdadeira guerra fria. Na verdade, eu sempre quis ser chamado de Marx. Mas fora minha avó, que me chamava por inteiro, eu sempre fui metade, sempre fui Yuri. Aos 17 anos, eu saí da minha cidade natal, Juazeiro do Norte, e fui morar na capital, Fortaleza. Lá passei 10 anos, sempre como Yuri. Em 2010, com enorme desejo de mudança, eu fui morar em Vitória do Espírito Santo. E lá eu queria começar do zero, inclusive pela forma como eu era chamado, um daqueles recomeços.
Mas só quando a gente se apresenta com o nome composto, as pessoas sempre vão escolher aquele que é mais fácil a pronúncia ou a sonoridade. Foi quando uma amiga que trabalhava comigo sugeriu que, em vez de eu me apresentar com os dois nomes, eu me apresentasse só com o primeiro, que era como eu queria ser chamado. Gente, genial, né? Assim as pessoas não iam ter escolha. Então foi chegando ao Sudeste e nasceu Marx, forte, destemido, gerente. Posteriormente eu fui morar na cidade do Rio de Janeiro e lá eu continuei sendo Marx, louco, sexual e moderninho, como tudo que se apresentava a mim. Em um profundo momento de reflexão, retornando para minha cidade natal, Juazeiro do Norte, conversando com um dos meus vendedores que conhecia essa história, Estevão, ele me fez a seguinte indagação. Agora você vai deixar de ser Marx e vai voltar a ser Yuri. Ele tinha razão. Eu ia voltar a ser o meu lado mais doce e familiar. Às vezes eu sinto saudades de ser Marx. Mas sei também não sou mais Yuri. Agora, como tantos de nós, eu sou os dois. Socorro! Socorro, me ajudem! Me ajudem, por favor! Eles querem me matar! Me ajudem, por favor! Por favor, socorro, me ajudem! Me ajudem, por favor! Eles querem me matar! Por favor! Mataram a vereadora! Travesti a pauladas! Usurparam direito dos trabalhadores! Cura gay! Acabar universidades públicas! Presos políticos! Fechar artes visuais! Calúnia artistas! Elegeram o fascismo.
de Juazeiro, eu queria revolucionar o mundo. Com o tempo, eu queria apenas revolucionar a cidade em que eu morava. Com um pouco mais de tempo, eu queria apenas revolucionar a faculdade em que eu estudava. E com um pouco mais de tempo, eu queria ser apenas instrumento transformador social para um determinado grupo de pessoas. A revolução na cidade não é macro. Revolucionar um país começa com uma pessoa que mora do seu lado. Dar bom dia é um ato revolucionário. Boa tarde, por favor, com licença, obrigado. Pegar sua bituca de cigarro e jogar no lixo é um ato revolucionário. Não usar canudo de plástico para que provavelmente ele vá parar no mar e mate dezenas de animais marinhos é um ato revolucionário. Sorrir para o desconhecido é um ato revolucionário. Às vezes, tudo que alguém precisa para não cometer um suicídio é de um abraço. Para sermos todos. Que possamos um dia deixarmos de ser eu para sermos todos. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Thank you for breaking my Pessoal, eu vou só virar agora o celular porque estava virado para o outro lado para eu poder ver vocês. Ai. Agora eu vou botar em cima. Agora eu tô vendo você. Então, o espetáculo ele começou, na verdade, eu não tava vendo vocês, para eu poder também não me desconcentrar. Tá, gente? Quem quiser acompanhar, quem quiser ver o espetáculo na íntegra, a gente está disponível com ele no YouTube. Então basta você acessar no YouTube espetáculo eu, tracinho, tu, vírgula, completo. E lá você vai ter o espetáculo completo para vocês assistirem. Gente, eu quero agradecer demais a Suzana Carneiro pelo convite, ao SESC, a toda a equipe do SESC, de todos os SESC do Ceará. Sempre são pessoas tão carinhosas, que nos recepcionam tão bem, né? Quero agradecer demais às pessoas que me acompanham nesse trabalho, ao diretor, meu diretor Alisson Amâncio, querido, né? A Luiz Renato, quero agradecer a Sara Lacerda, a Fernanda Jaine. E como esse projeto era tudo em Casa Fé Comércio, a gente não podia receber as pessoas de fora aqui. Quero agradecer minha irmã Monique e meu cunhado Bruno, que foi que operaram o som e o celular para mim. Então, gente, falando um pouco sobre a montagem do espetáculo, né? Eu e Alisson, nós nos conhecemos, eu fazia 5ª série, ele fazia 6ª série, 7ª eu acho, né? E a gente fez teatro juntos. E aí eu segui a minha carreira de teatro, ele seguiu na dança, tanto que ele está concluindo o doutorado dele agora. Passei 18 anos fora e voltei para cá, para Juazeiro, e nós nos reencontramos. E aí nós entramos nesse processo de investigação do EUTU, que foi um processo que durou 1 ano e meio, né? A gente não tinha pressa de que o espetáculo ficasse pronto, né? A gente teve muita aula, muita pesquisa, aula com outros professores, aula com ele, vários
né, vários laboratórios. Às vezes a gente passava 4, 5 horas ensaiando para descobrir um movimento. Então foi um trabalho muito intenso, né, e que me inspirou muito também, que eu conheci através de Clarice, né, Pina Bausch, que é uma bailarina incrível, né, conheci através da minha professora Anja também, Eugênio Barba, que tem umas técnicas corporais que são fabulosas. Então eu fiquei... Essas duas inspirações para esse espetáculo para mim são muito fortes, né? E o espetáculo, ele parte da premissa da minha vida, né, do meu eu, da minha história, das coisas que aconteceram comigo, mas que na verdade se confundem com as tuas, né? Porque a minha vida se confunde com a tua, porque eu tenho sonhos, tenho desejos, tenho argumentos políticos, e vocês também, todo mundo tem também esses argumentos. Então é uma via de mão dupla, né? E falando um pouco sobre as cenas que eu apresentei com o momento atual, eu quero pegar uma palavra do Bob Lester, aquela bailarina de Carmen Miranda, que é recomeçar, né? Eu acho que essa palavra ela é muito forte. Eu tive vários recomeços na minha vida e eu acho que a gente está passando por esse momento de recomeço, né? A gente está passando por uma pandemia, entramos em quarentena, deixamos o mundo de uma forma, vamos sair desse mundo e vamos encontrar esse mundo de outra forma, né? Ou então é o que se espera das pessoas, né? Essa percepção, né? Então a gente vai começar a dar valor a coisas que o dinheiro às vezes não compra, né? Nesse recomeço, que é o abraço, os encontros, o afeto, né? A proximidade, que tudo isso nos faça, né? Pensar nesse recomeço e nessa reflexão. E algo também que eu vejo muito forte é o recomeço da arte, né, do teatro, da dança. Vou falar arte porque engloba teatro, dança, música, né, que a gente está recomeçando, está refazendo uma nova maneira de pensar em arte, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos através de uma live fomentando arte, né, uma experiência nova para mim, uma experiência nova para vocês. Isso, Eliana, um momento de resiliência o tempo todo, né, de recomeço, né? E a arte está vivendo isso, né? Esse recomeço, essa nova fase. E tem três aspectos na história que me lembram muito... Eita, gente, tá começando a cair chuva. É só desligar isso aqui. 3 recomeços na história que me lembram muito o que a gente pode falar do recomeçar, né? A primeira coisa que eu posso ver do recomeço da arte é na época da Idade Média, em que ela é perseguida pela religião, né, pela igreja, e ela consegue resistir. Outro momento que a gente consegue resistir de uma forma muito forte é nas guerras mundiais, né? Em 1898 nasce Bertolt Brecht, né, na Alemanha. Ele é perseguido pela Alemanha nazista e ele cria, através daquele caos imenso, né, ele cria o teatro épico, né, um teatro político que recomeça em cima de um movimento de guerra. E não muito distante a gente tem 64, a ditadura, né, que é um recomeço da arte também, resistindo, né, numa censura. E aí eu não posso deixar de citar Augusto Boal, que nasce em 1931, né, é perseguido pela censura, sai daqui, vai para um exílio, porque senão é morto, né, pela ditadura. Em 71 cria o teatro de jornal, em que eles conseguem pegar algumas notícias de jornal e aí eles fazem um recorte pela manhã, apresenta à noite e aí consegue fugir da censura. E em cima dessa temática ele cria, né, com outras várias dinâmicas, o teatro do oprimido, que é um teatro totalmente social, usado por ONGs, é um teatro que é usado dentro de presídios para ressocialização, é um teatro que eu uso dentro dos CRAs, dentro do meu trabalho, né, é um teatro que eu uso muito, né, no social, o teatro do oprimido, que é usado no mundo inteiro. Então a gente vê que a arte resiste sempre, né, seja a igreja, seja uma guerra, seja a ditadura. E aí eu venho para a atualidade, né? O que é que nós estamos resistindo hoje como arte? É só a pandemia? Essa live que nós estamos fazendo, esse momento de ressurgimento, é só através da pandemia? Não, né? Quem é aquele que morre? É o artista? Quem é que atira? É o governo, né?
A gente está vivendo um momento em que o governo ele não nos dá nenhum apoio, ele nos coloca de novo naquele lugar de da marginalidade, né? Do pederasta, da meretriz, para não dizer outros nomes e ficar pesado, né? Naquele artista que precisa ser censurado, que os filmes LGBTs não são aprovados, que precisa de uma ordem para dizer o que é arte e o que não é arte, e infelizmente as coisas não funcionam dessa forma, né? Mas nós resistimos à igreja, resistimos à guerra, resistimos à ditadura, nós vamos resistir também a essa pandemia e a esse governo, não é verdade? Gente, eu vou abrir... alguém quer fazer alguma pergunta? Que horas são, Bruno? 6h30? Gente, então acho que já está terminando. Obrigado. A minha mensagem mais profunda é de que a gente possa um dia deixarmos de ser um e sermos todos. Está caindo uma chuva imensa aqui agora. Ainda bem que não foi na hora do espetáculo, porque senão ia molhar tudo, a gente não ia conseguir fazer. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado novamente ao SESC, né? Que nós possamos recomeçar sempre, que nós podemos ser fortes. Eliana, eu vou gritar por você. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho e até a próxima, tá bom? Um cheiro. Fiquem com Deus.